Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E na aula de hoje nós vamos estar começando a explicação do capítulo 6. Especificamente nesse capítulo 6 nós vamos estar falando sobre ângulos e retas, beleza? Então acompanhe comigo, preste bastante atenção para você entender o que eu estou querendo explicar para vocês, beleza? Então vamos ver aqui o seguinte: ponto, reta, plano e ângulos. Nós vamos estar falando na aula de hoje sobre esse assunto, certo? Então você pode muito bem, alguns exemplos no dia a dia, você está utilizando, você percebe que você pode utilizar essa parte aqui do conteúdo que nós vamos estar explicando. Em todo final de frase, por exemplo, você tem um ponto. É um ponto final, né? Você pode usar um ponto final quando você termina uma frase. Nós vamos falar, esse aí seria um exemplo de ponto. Se você pega também um papel, por exemplo, e você embola esse papel, você pode ver que você vai ter uma figura arredondada, não é verdade? Se você embola e tal, bem bonitinho, você vai ter uma figura arredondada. Certo? Então, essa bola aí, se você for colocar, você faz um desenho no papel, por exemplo. Você faz o desenho no papel e daí você pinta esse desenho. Por exemplo, eu fiz esse desenho aqui no quadro, né? Aí suponhamos que você use o papel aí do seu caderno, né? O seu caderno e tal. Aí você pinta. Você pintou, beleza? Aqui você tem um exemplo de um ponto. E esse ponto você pode representá-lo por uma letra maiúscula. Qualquer ponto você pode representar por uma letra maiúscula. Qualquer ponto. Qualquer letra maiúscula também que você queira utilizar. Certo? Contando que a letra seja maiúscula. Então vamos lá, vamos começar aqui a apresentação dos slides para você entender o que eu estou querendo passar para vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o ponto. O que é o ponto? O ponto é uma figura adimensional. Professor, mas adimensional? Eu nunca nem vi essa palavra na minha vida. Observe. Adimensional é porque é sem dimensão, ou seja, não tem dimensão nenhuma o ponto. Que representa uma localização. Indicamos um ponto por uma letra maiúscula. Eu já falei sobre isso. Observe aqui. Aqui eu tenho esse ponto, eu chamei de ponto A. O outro ponto lá, esse ponto aqui, eu chamei de ponto B. Então é muito fácil você saber o que é um ponto, certo? Para início, o ponto é uma figura adimensional, ou seja, sem dimensão nenhuma, não tem dimensão nenhuma, certo? Aqui eu até coloquei aqui, ó, desenho de um ponto. Olha aí, aqui você tem um ponto. Certo? Igual eu falei da bola de papel. Se você faz embola e tal, faz um desenho bem bonitinho, aí você pode, no caso, você pode utilizar essa bola como ponto, sem nenhum problema. Você pode nomear representar, no caso, essa bola com qualquer letra do alfabeto. Igual eu coloquei esse
ponto aqui. Poderia chamar esse ponto de ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Qualquer letra que eu quiser utilizar. Você também pode fazer isso, sem nenhum problema. Lembrando que a representação tem que ser com letra maiúscula. Letra maiúscula. Beleza? Vamos para frente? Vamos falar então do plano, né? Eu já falei do ponto, né? É importante saber cada um de forma separada. Aqui nós vamos falar do plano. Aqui nós temos ali um desenho de um plano, né? O que é um plano mesmo? Aí eu dou a definição para vocês. O que é um plano? E no módulo de vocês também tem, beleza? O plano é infinito, ou seja, se é infinito, não tem fim. Beleza? Concordam comigo? Um plano é infinito. Indicamos um plano utilizando uma letra grega. Já é diferente do ponto. O ponto, você pode ver que nós representamos por uma letra maiúscula. Já o plano, nós vamos representar quando? Nós vamos representar esse plano por uma letra grega. Eu posso utilizar o alfa, posso utilizar beta, eu posso utilizar gama e etc. Né? Outra letra grega. Então, olha aqui o desenho de um plano. Vou passar para esse lado aqui, só para eu mostrar para vocês o seguinte, olha aqui. Aqui nós temos um plano. Esse plano, esse plano aqui, ó, que você viu que está na cor verde, esse plano eu chamei de plano alfa. Olha aqui o alfa. Poderia chamar também de beta, gama e qualquer outra letra grega que você quisesse utilizar, certo? Então falei do ponto, falei do plano e agora nós vamos falar também um pouco do segmento de reta. Então vou só voltar aqui, o ponto, falei do ponto, do plano, segmento de reta. Segmento de reta também tem no módulo de vocês. Segmento de reta é uma figura geométrica, definida por dois pontos, A e B. Pode ser qualquer letra também, viu pessoal? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Escrevemos o segmento como, olha aqui, segmento AB. Lá eu tenho uma reta, um segmento de reta no caso. E esse segmento de reta, nós utilizamos duas letras. Letras maiúsculas também. Poderia ser qualquer outra letra. Eu preferi utilizar A e B. Eu vou fazer esse desenho aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou aproveitar esse mesmo ponto aqui, ó, e vou só fazer, continuar com o segmento aqui, fazer o segmento, colocar um outro ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de A, esse ponto aqui eu vou chamar de B. Então eu tenho aqui um segmento de reta. Esse segmento de reta ele pode estar na horizontal, na vertical, não tem problema, inclinado, né? Não tem problema nenhum. Olha aqui como foi que eu fiz ele. Mas poderia estar reto, poderia ser, igual eu falei, vertical, horizontal, sem nenhum problema. A letra você que escolhe, a letra que você quer usar. Aqui você tem um segmento de reta. Vou fazer um outro segmento de reta. Olha aqui, eu tenho outro segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta eu vou chamar de C e aqui D.
Aqui eu tenho um outro segmento de reta. Beleza, pessoal? Depois, pessoal, nós temos a reta mesmo. Olha a diferença. Olha a diferença do segmento de reta para reta. Segmento de reta, olha aí, segmento de reta é uma figura geométrica definida por dois pontos A e B. Escrevemos o segmento como A, segmento, esse tracinho está aqui em cima, segmento AB. A reta, o que é uma reta? Uma reta é um prolongamento de um segmento de reta nos dois sentidos. Ah, professor, eu posso definir dessa forma para eu entender a diferença de um para o outro? Claro que pode. O segmento de reta, você viu que foi limitado? Olha aqui, segmento, que aqui no caso eu poderia eu poderia representar dessa forma, segmento AB, esse segmento que eu poderia representar segmento CD. E qual é a diferença de segmento de reta para reta? É o que eu vou lhe falar agora. Então, o segmento de reta para reta, nós temos da seguinte forma. Olha o que aconteceu ali. Olha aqui. Olha o que aconteceu. Essa reta, eu nomeei essa reta de reta R. Quando você nomeia a reta, representando essa reta por uma letra, você precisa representar essa reta. A representação da reta, ela é representada por letra minúscula. Qualquer letra também que você quiser utilizar, contanto que seja minúscula. Já as letras que você utiliza para determinar esse segmento, no caso, né, essa dimensão de um ponto para o outro, aí é que você vai representar por letra maiúscula. Beleza? Olha aqui. Uma reta é um prolongamento de um segmento de reta nos dois sentidos. Ou seja, numa ponta e na outra. Né? Nos dois sentidos, numa ponta e na outra. Uma reta que passa pelos pontos A e B pode ser indicada por A, B. Olha lá. Ou por uma letra minúscula. Lembra que eu falei? Que nós podemos representar essa reta por uma letra minúscula. Eu vou fazer o desenho lá só para você entender. Olha aqui. Eu vou pegar, vou fazer primeiro no segmento de reta. Eu vou utilizar umas letras aqui, vou utilizar as mesmas letras ali, ó. A, B, certo, pessoal? Aqui eu tenho um segmento de reta. O que ele falou ali, vou até mudar a cor do pincel. O que ele falou ali, ó, uma reta é um prolongamento de um segmento de reta nos dois sentidos. Então, vamos prolongar aqui, e lá eu também vou fazer o prolongamento. Você viu aí? Então, aqui eu tenho uma reta, aqui nós temos uma reta, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos um segmento de reta. Da mesma forma, aqui, ó, nós temos um segmento de reta. Já aqui nós temos o quê? Uma reta. Que eu prolonguei aqui, pessoal, ó, vou fazer o prolongamento aqui na cor preta, né? Olha aqui, para você entender o que está dizendo isso aqui, ó. O que quer dizer isso aqui? Ó? Uma reta é um prolongamento de um segmento de reta nos dois pontos, nos dois sentidos. Uma reta que passa pelos pontos A e B pode ser indicada por AB ou
por uma letra minúscula. Foi o que aconteceu lá. A letra lá, nós representamos essa reta por uma reta R. Reta R. Beleza, pessoal? Para vocês entenderem o que é ponto, o que é plano, o que é segmento de reta e o que é reta. Vocês precisam saber de forma separada, para você entender cada um. E no modo também de vocês, está bem claro, você pode encontrar isso aí, ok? Vamos dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Dando continuidade, pessoal, na nossa aula, já falei sobre ponto, plano, falamos também sobre segmento de reta e falamos sobre reta. Agora, nós vamos estar falando aqui sobre semi-reta. Por isso que é importante você saber cada um de forma separada, para você entender a diferença de um para o outro. A diferença de segmento de reta para reta e também para semi-reta. O que é uma semi-reta, pessoal? Uma semi-reta é um prolongamento de um segmento de reta em apenas um sentido. Você viu aí? Você viu que o segmento de... no caso, a diferença do segmento de reta para reta. O segmento de reta, olha aqui, aqui você tem um segmento de reta. Aqui você tem uma reta. Você viu que houve um prolongamento nas duas, dos dois lados. Aí você tem uma reta. E a semi-reta? A semi-reta, pessoal, vai acontecer o quê? Em apenas um sentido vai acontecer o prolongamento. Foi o que aconteceu aqui, ó. Foi o que aconteceu aqui. Nós temos aqui, eu tinha do ponto A até o ponto B, e daí houve esse prolongamento aqui, pessoal, ó. Houve esse prolongamento. Eu posso muito bem colocar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu tenho, olha aqui, que eu estou fazendo agora, ó, A, B. Daí, a semi-reta, o que vai acontecer? Em apenas um sentido, pode ser para cá ou então para cá, não tem problema nenhum. Contando que seja apenas um, viu, pessoal? Aí eu tenho aqui, ó, o seguinte, ó, o prolongamento, ó, o prolongamento, olha aí, de preto. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a semi-reta. Foi o que aconteceu aqui, ó. Uma semi-reta é o prolongamento de um segmento de reta em apenas um sentido. Uma semi-reta, no sentido de A para B, é indicada por, olha aqui, A, B, segmento AB, certo? Aqui nós temos a representação disso aqui, beleza? Depois, pessoal, nós temos aqui ângulos. O que é ângulos? Qual é o instrumento que utilizamos para medir ângulos? Você já deve ter ouvido falar, alguns coleguinhas de vocês, alguns amigos, devem ter falado que já estudou sobre ângulos, e até mesmo vocês já devem ter estudado sobre ângulos, mas a cada ano que passa vai aprofundando mais sobre o assunto. E o instrumento para medir ângulos é o transferidor. Você utiliza o transferidor
para medir ângulos. É o instrumento que utilizamos para medir ângulos. Olha aqui. Ângulo é a figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Professor, eu não entendi. De mesma origem? Como assim? Ei, aqui você tem a origem. Essa origem nós chamamos, esse ponto nós chamamos de R. Aqui nós temos essa semi-reta, né? Semi-reta R até A. Aqui você tem uma semi-reta. Aqui você tem uma outra semi-reta de R a H. Eu não falei para vocês no início da aula que poderia ser qualquer letra do alfabeto, contanto que as letras fossem maiúsculas. Ok? Então, pessoal, olha o que diz aí. Ângulo é a figura geométrica formada por duas semi-retas de mesma origem. Então, as duas semi-retas partiram dessa origem, aqui. Indicamos o ângulo da figura ao lado, olha a figura ao lado aqui, por ARH. Sempre, pessoal, a letra que representa a origem, ela vai ficar com esse símbolozinho aqui que você tem, ó, tipo um chapeuzinho. Certo? Então, olha aqui. ARH. Então, o chapeuzinho vai ser no R. Porque significa dizer que a origem é lá onde a letra, no caso, onde a letra que tem um chapeuzinho significa que ela é a origem. Significa que ela é a origem. Então, ARH. Se eu trocasse a posição das letras, colocasse o A no lugar do R, o R no lugar do A, então, se o A viesse para ficar no lugar de R, então, já mudaria, né? Já mudaria. Suponhamos que fosse assim, ó, o A viesse para cá, o R viesse para cá. Ficaria como, então? Ficaria da seguinte forma, ó, R, A, H, o chapeuzinho lá. Porque sempre vai ficar o chapeuzinho na origem. Vai ficar na origem. Beleza? Deixa eu só pegar um pedaço de papel higiênico para eu estar apagando essa parte aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido até aqui no caso que já falamos. E vamos continuar. Giros e ângulos. No giro de uma volta ou ângulo de uma volta, os pontos de saída e de chegada coincidem. Aqui nós temos uma circunferência. Aqui nós temos uma circunferência, desenho uma circunferência. O ponto de saída, no caso, e o ponto de chegada coincidem, porque quando dá uma volta na circunferência, então vai coincidir, os pontos vão coincidir. Então por isso que diz que é o que? O ponto de saída e o ponto de chegada, porque quando der uma volta, o ponto vai coincidir. Beleza? O ângulo de meia volta. Aqui são os tipos de ângulos que nós temos. Como é que é chamado o ângulo de meia volta? Se o ângulo de uma volta, são 360 graus, uma volta na circunferência corresponde a 360 graus, então significa dizer que um ângulo de meia volta, ele pode ser considerado um ângulo raso. Ele pode ser considerado o quê? Um ângulo raso. O ângulo de meia volta pode ser nomeado como ângulo de meia volta ou então um ângulo raso. Eu vou pegar aqui e fazer um desenho aqui da seguinte forma.
Eu vou fazer um desenho aqui de... Olha aqui. Aqui eu tenho um ângulo, no caso que eu vou fazer agora. Aqui eu tenho um ângulo. Observe aqui. Aqui eu tenho um ângulo. Esse ângulo, eu sei que ele é um ângulo de meia volta. Ele é um ângulo raso. Aqui nós temos um ângulo raso. Então ele é um ângulo de meia volta. Certo? Ah, mas eu quero fazer uma circunferência. Beleza, vai ser do mesmo jeito. Olha aqui, a metade da circunferência. Aqui você tem, ela toda não é 360? A metade da circunferência vai ser o quê? Vai ser 180. Então nós temos os tipos de ângulos, né? O ângulo de meia volta é considerado também o quê? Um ângulo raso. Beleza, pessoal? Ângulo de 1/4 de volta é um ângulo que é reto. Como assim, professor? 1/4 de volta. Uma circunferência, se eu dividir a circunferência em 4 partes iguais, vai dar quantas partes? Aqui você tem 4 partes. Por isso que diz 1/4 de volta. Uma volta tem quantos graus? Uma volta na circunferência tem 360 graus. Ah, mas eu quero saber 1/4 representa quanto então dessa volta? Então nós vamos pegar e fazer a conta. Nós vamos pegar 360 e vamos multiplicar por 1/4. Vamos multiplicar por 1/4, porque eu estou querendo saber quanto representa 1/4 de quanto? De 360. Aí eu pego e faço o seguinte, ó, 360 vezes 1 vai dar 360. Esse 4 que você está vendo aí, ó, quando não tem denominador aqui, ó, vale 1. Então se eu pegar 4 vezes 1, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 4. Ah, mas eu não quero multiplicar não, porque eu sei que é 1 mesmo aqui. Se eu multiplicar vai dar o mesmo 4, então eu multiplico, certo? Não tem problema nenhum. Porque o denominador é 1, por isso. Aí eu vou pegar 360 dividido por 4, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 90. Então significa dizer que 1/4 de uma volta corresponde a 90 graus. Então, pessoal, nós temos aí o quê? O ângulo de 1/4 de volta, um ângulo reto. Viu que nós falamos sobre o ângulo raso, que é a mesma coisa que meia volta. Nós falamos agora sobre o ângulo reto. Vamos ver para frente o que ainda tem aqui? Ângulo de 1/8 de volta. Eu quero calcular 1/8 de uma volta. Como é que eu faço 1/8 de uma volta? 1/8 de uma volta, eu sei que a volta tem 360, então eu vou pegar 360 vezes 1/8. Daí eu vou ver quanto é que vai dar. 360 vezes 1 vai dar 360. Dividido para 8. Daí nós vamos ter quanto? Se você pegar 360 e dividir para 8, vamos ver quanto é que vai dar? 36 dividido por 8, né? Porque 3 não dá, né? 3 não dá para dividir por 8, é menor. 36 dividido por 8, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 4. Se eu colocar 5, passa. 5 vezes 8 é 40. 4 vezes 8, 32. Para 36, 4. Baixa o 0. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então aqui deu 45. Ângulo de 1/8 de volta significa dizer que é um ângulo que tem 45 graus. Beleza? Olha aqui. O ângulo reto ou 1/4 de volta.
Os ângulos retos são indicados assim. Observe o desenho. Esse ângulo aqui, ó, que nós colocamos anteriormente, lembra da primeira figura? Olha ela aqui. Ele é um ângulo raso. Um ângulo de 90, nós vamos ter assim, ó. A abertura vai ser desse jeito aqui, ó. Aqui você tem um ângulo, ou seja, que nós temos um ângulo de 90, que nós temos um ângulo de 90 graus, que seria o quê? Seria 1/4 de volta. Por que 1/4, professor? Porque se você pega a circunferência e divide ela em 4 partes iguais. Aí você pinta uma parte. Então você pintou uma parte. Você pintou de 4 partes, você pintou o quê? Uma. 1/4. Então, quanto representa esse 1/4? Representa o quê? Representa 90. Representa 90 graus. Beleza, pessoal? Olha os exemplos ali, para vocês aprenderem ainda mais. Observe aí. E esse assunto aqui, pessoal, é bom que você, na sua casa, você vai encontrar ângulos nas portas, em tantos outros lugares, no armário, no seu guarda-roupa, enfim, na mesa, né? Na hora de almoçar, aquela comida bem gostosa, então fazer um outro tipo de refeição, tomando café da manhã, por exemplo, no jantar. Observe que as mesas, você vai ter ângulos ali na mesa que você está fazendo a refeição ali e tal, você vai observar. Se você passa na porta, você vai observar que tem ângulos. Comece a observar a partir de hoje. Alguns eu acredito que já devem ter observado sobre isso. Na sala de aula aqui mesmo, tem inúmeros ângulos, né? Nos cantos das paredes você vai encontrar ângulos, entendeu? Enfim, tantos outros lugares no nosso dia a dia nós podemos encontrar ângulos. Por isso que é importante estudar ângulos. Olha lá, na janela, aqui ó, olha o cantinho da janela. Da mesma forma lá, ó, do poste de energia. Possui abertura menor que a do ângulo reto. Já é um outro tipo de ângulo. Que tipo de ângulo seria esse? Um ângulo agudo. Seria um ângulo agudo. Beleza, pessoal? Então aqui nós temos o ângulo raso. Esse ângulo raso, ele mede quanto? 180 graus. O ângulo reto mede quanto? Mede 90 graus, o ângulo reto. E o ângulo agudo? O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Por isso que é importante assistir toda a videoaula, do início ao fim, para você entender o conteúdo. Beleza, pessoal? Olha lá, vamos ver essa figura aqui, ó. Observe, se tivesse essa abertura toda aqui, ó, teríamos 90 graus. Mas aqui, observe, só foi essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então aqui você tem um ângulo menor que 90 graus. E um ângulo menor que 90 graus, ele é considerado um ângulo agudo. Certo? É menor que 90. Já o ângulo obtuso é um outro tipo de ângulo que nós temos. Obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. 91, por exemplo, já é obtuso. Certo? É um ângulo maior que 90. Observe lá. Possui abertura maior que o ângulo, maior que a do ângulo reto, mas não chega a atingir meia volta.
Então seria até 179. Porque se for meia volta, nós vamos chegar a 180 graus. Beleza? Olha aqui um exemplo prático. Eu estou até com o relógio hoje. O relógio, nós podemos tirar uma conclusão aqui, que no relógio, tem ângulos. Tem vários ângulos no relógio. Certo? Então, se você tem aqui, ó, esse relógio aqui, por exemplo, está marcando 10 horas. Está marcando 10 horas. Quanto então representa esse ângulo? Ah, é muito fácil, professor. Esse ângulo aí eu nem preciso usar o transferidor para eu saber a abertura desse ângulo, quanto é que dá. Vamos ver quanto é que dá então, sem usar o transferidor? Observe, o relógio tem quantos compartimentos? Eu falo compartimentos de um número para o outro, pessoal. Olha aqui, eu conto da seguinte forma, do 12 até o 1 você tem um compartimento, e aí vai somando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você tem 12 compartimentos. Então vou pegar uma volta completa, tem quantos graus, né? 360? Então se eu pegar 360 e dividir por 12, nós vamos ter quanto então? Vamos ver? 3 dividido para 12 não pode, é menor, né? 36 dividido para 12 vai dar 3. 3 vezes 12, 36. Para 36, nada. Baixa esse zero aqui, vai baixar ele aqui também. Então, deu o quê? Deu 30 graus, mas só que você precisa entender o seguinte. Usou quantos compartimentos para ter essa abertura? Para ter essa abertura aqui, ó. Esse ponteiro está no 10, esse outro ponteiro está no 12. Então você tem, ó, 2 compartimentos. Esse ângulo ele foi formado lá por 2 compartimentos. Então cada compartimento desse representa 30 graus. Então para você saber a abertura toda ali, então você vai pegar 30 vezes 2 e vai dar o quê? Vai dar 60. Vai dar 60, porque 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6. Então vai dar 60 graus. Vai dar 60 graus porque utilizou 2 compartimentos. Beleza, pessoal? Então tá aí um exemplo bem prático. Ok? Vamos lá? Então, a aula de hoje é só isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, é claro.